Olá, seja muito bem-vindo ao Agenda 21 em Ação aqui na nossa TV Unimap. Este programa é uma parceria entre a TV Unimap e a OCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. Na edição de hoje vamos falar sobre segurança pública. Em agosto deste ano, o Instituto Sou da Paz lançou a nova edição do Índice de Exposição a Crimes Violentos, que mede a violência nas cidades do estado de São Paulo. Piracicaba foi eleita a nona cidade mais segura do estado entre os 139 municípios avaliados, com mais de 50 mil habitantes. O entrevistado é o Leonardo de Carvalho, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Também participa da nossa conversa a secretária da OCIP Pira 21, Rosa Moraes. Bem-vinda, Rosa. Muito obrigada, é sempre uma satisfação estar trabalhando aqui no programa Agenda 21 Ação e principalmente para falar desse destaque de Piracicaba em relação à segurança. E eu já aproveito e gostaria de perguntar ao Leonardo como que é feito o ranking, né? Como o Instituto da Paz faz esse ranking, calcula esse índice que colocou Piracicaba como a nona cidade mais segura do estado de São Paulo. Rosa, o Instituto Sou da Paz, ele montou esse índice a partir da estatística pública que é divulgada pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. O que a gente fez foi consolidar vários tipos de crimes, dados sobre vários tipos de crime, em um único indicador, que é o índice de exposição aos crimes violentos. Então, nós contemplamos 3 tipos de crimes violentos. Aqueles crimes violentos contra a vida, onde nós calculamos a partir do número de homicídios e latrocínios. Os crimes violentos referentes à dignidade sexual, onde nós consideramos os estupros. E os crimes violentos contra o patrimônio, onde nós consideramos o roubo de veículo, o roubo de carga e o roubo outros. Nós fazemos alguns procedimentos estatísticos e juntamos todos esses números para resultar no indicador final. Certo. Isso. Por gentileza, Rosa, desculpa. Não, assim, essa junção desses indicadores é que vai fazer esse ranking. E eu gostaria, assim, o que é mais relevante em termos da qualidade da segurança em Piracicaba? O que ressaltou para que ela chegasse a essa nona posição? Acho que Piracicaba ele melhorou a condição do indicador em relação a 2019. Então, cabe mencionar que 2020, primeiro semestre de 2020, foi um semestre mais seguro em relação a 2019, e a gente teve melhora nos crimes relacionados à vida e nos crimes relacionados ao patrimônio. A gente observou que nesse primeiro semestre de 2020 teve uma piora em relação aos crimes contra a dignidade sexual, que são os estupros. E, Leonardo, Piracicaba, como nós já falamos, se classificou como a nona cidade mais segura do estado. Uma informação também ao nosso telespectador: cerca de 20 cidades compõem o aglomerado urbano de Piracicaba, ou seja, que fazem a região se inserir no contexto de uma macro-metrópole paulista. Dentro dessas cidades também foram avaliadas 2 cidades, Rio Claro e Leme. Ambas estão bem distantes de Piracicaba no ranking, e são cidades com menores índices habitacionais em comparação a Piracicaba. Isso não é contraditório? Eu digo, quanto menos habitantes, melhor o combate à violência? Não necessariamente, não existe uma relação direta entre tamanho da população e condição de segurança pública. O que a gente vai ver é que os moradores de uma cidade, independente do tamanho populacional dessa cidade, eles são muito mais vulneráveis de acordo com as políticas públicas, né, que interagem no campo de segurança pública. É importante mencionar que segurança pública não é um problema só de polícia, tá? Como a gente tinha uma visão mais tradicional. Essa visão acho que já está superada. Segurança pública é um problema que interfere em vários campos de vida.
Então, a gente tem políticas de educação, políticas de saúde, políticas de ordenamento urbano, que tem uma grande capacidade de prevenir crimes. Acho que é importante a gente mencionar isso, porque muita gente ainda fica naquela visão de que segurança pública é uma questão exclusiva de polícia. Não, não é. Eu acho que esse indicador, o IACV, ele vem muito para trazer, botar luz sobre essa questão. Porque quando a gente vai observar, a gente vê cidades com perfis muito diferentes, né, perfis populacionais muito diferentes, que podem ter a mesma tendência. Ou seja, resultado das políticas públicas locais implementadas. E você poderia elencar que tipo de política vem a favorecer para que a cidade tenha uma segurança melhor? Acho que a gente precisa pensar muito em ações de prevenção ao crime. Não adianta, óbvio, existe uma série de medidas que precisam ser tomadas depois que o crime acontece. A gente acredita muito nas políticas públicas com capacidade de evitar com que o crime ocorra. Então, a gente precisa pensar um ambiente público bem ordenado, né, com a questão de iluminação, uma questão de ordenamento público, os espaços devidamente respeitados, políticas educacionais, por exemplo, que estimulem a permanência de crianças e jovens nas escolas, né, políticas de saúde, capazes também de identificar eventuais casos de violência. Acho que tudo isso atua de uma maneira muito complementar umas às outras, cujo o resultado final, o objetivo final, vai ser um ambiente com menos ocorrência de crime. E eu gostaria assim que você colocasse para mim, eu vi que você colocou que um dos índices que, de uma certa forma, Piracicaba poderia estar até melhor no ranking, mas o que trouxe para o nono lugar é a questão da parte sexual, e você colocou o estupro. Isso, de alguma forma, está relacionado à pandemia ou é um processo que já vem ocorrendo ao longo dos anos? Tá. Rosa, essa sua pergunta é muito interessante, porque eu acho que cabe duas pontuações principais. Primeira, a gente calculava esse índice com periodicidade anual, mas a gente viu que todas as tendências criminais elas foram afetadas de diferentes maneiras com a pandemia. Então, a gente achou muito necessário calcular o índice considerando o primeiro semestre de cada ano, para a gente fazer uma comparação e entender como que a mudança na dinâmica social afetou a dinâmica criminal. Não é uma receita de bolo, não dá para a gente falar que com essa mudança de circulação de pessoas todos os crimes caíram, todos os crimes subiram. Cada crime ele tem um comportamento único, tá? Muito peculiar. Então, a gente foi fazer esse estudo, e o que a gente viu, por exemplo, é que os homicídios que, no estado de São Paulo, que até dezembro de 2019 estavam em queda, nesse primeiro semestre de 2020, ele apresentou uma tendência de aumento, que era uma tendência totalmente inédita no cenário paulista dos últimos anos. Tá? Ao contrário, os crimes de estupro, o registro de crimes de estupro, que estavam numa tendência de subida ao longo dos últimos anos no estado de São Paulo, com esse período de pandemia, ele apresentou uma queda relativamente acentuada. Então, o que poderia ser um motivo para a gente comemorar, na verdade, acaba acendendo um farolzinho vermelho para a gente prestar atenção nesse ponto. Que a gente se pergunta, de fato, diminuiu a violência sexual, os crimes de estupro, no estado de São Paulo? Ou o que a gente teve alterado é as vítimas estão tendo mais dificuldade em comunicar às autoridades a violência sofrida? Acho que esse é o ponto. E em outros estados, em diferentes realidades, a gente observou essa tendência, e alguns estudos mais específicos mostraram que o que aumentou foi a subnotificação. A violência sexual continua, o estupro ele continua ocorrendo, mas a mudança, o impacto da dinâmica social acabou batendo justamente na dificuldade das vítimas comunicarem às autoridades. Ou não necessariamente das vítimas procurarem uma instituição policial, mas das autoridades tomarem conhecimento daquela violência. Eu vou trazer um dado que acho que é relativamente novo para muita gente. A maior parte dos estupros no estado de São Paulo, historicamente, elas têm como vítima pessoas vulneráveis, que são menores de 14 anos ou pessoas cujas condições impedem qualquer tipo de reação por parte das vítimas. Tá? Esse número já chegou a mais de 70%.
Então, ou seja, mais de 70% das vítimas de estupro de São Paulo são consideradas vulneráveis. E a gente observou uma redução nesse primeiro semestre de 2020. E o que a gente está observando muito é que a gente está tentando identificar o porquê dessa redução. Quando a gente vai olhar a mudança na dinâmica social, a gente tem, por exemplo, estabelecimentos de saúde funcionando de uma maneira fora da sua normalidade. Né? Estabelecimentos de saúde são importantes pontos de identificação de violência sexual. Estabelecimentos de ensino, as escolas estão fechadas. A gente tem, em muitos casos, profissionais de educação que são até treinados, são capacitados para identificar sinais de violência sexual. E essas crianças não estão indo mais para a escola. Então, a gente fica muito preocupado porque a gente está investigando essa possibilidade de que a condição de vulnerabilidade, a exposição à violência, com essa quarentena, ela tenha sido ampliada. Por outro lado, a gente está diminuindo as condições de identificação dessa violência. Acho que esse é um ponto que a gente fica preocupado. E Leonardo, isso. Pode ir, Renato. Tô aqui. E, Leonardo, a partir desses dados que você comentou, esses números, como é que eles são trabalhados com o poder público municipal? E falando aqui em Piracicaba, como que a Prefeitura de Piracicaba trabalha em conjunto com o Instituto Sou da Paz? Existe também esta relação? Não, a gente não consegue atender especificamente nos 645 municípios do estado de São Paulo ou os 139 que foram contemplados nesse estudo. Daí a nossa necessidade em trazer ferramentas gerenciais, né, para que os gestores locais, de fato, entendam o que está acontecendo. Esse índice ele é bem interessante porque ele te dá de uma maneira bem sintética, bem resumida, como está o contexto de segurança pública na sua cidade, por exemplo. Então, você consegue olhar a sua cidade em relação a ela mesma com o passar do tempo, né? Olhar a série histórica de Piracicaba, como ela estava em 2019, 18, 17, até 14. É possível fazer rankings, então comparar Piracicaba com cidade ou próxima geograficamente, ou de perfil populacional parecido, identificar se ela está condizente ou se não está, e você abrir o indicador. Porque a gente publicou não só o ISTV, o número final, mas a gente publicou os seus componentes. Então, é interessante porque o gestor local ele pode olhar e falar: a Piracicaba está em 9º lugar, deixa eu dar uma olhada aqui, o que melhorou? Melhorou o subíndice de vida e o subíndice relacionado aos crimes patrimoniais. Então, aqui, eu estou fazendo o meu dever de casa, estou conseguindo diminuir. Aonde que eu preciso focar minha atenção, focar meus esforços? Preciso focar na parte de dignidade sexual. Então, a gente acredita que essa é uma ferramenta bastante útil, justamente para aqueles gestores que não são especialistas em segurança pública, né? A gente sabe que muitas vezes o município ele não tem um grande staff de analistas, então ele precisa, através de uma equipe mais compacta, apontar aonde estão os pontos críticos, e foi muito pensando nessa lógica que a gente desenvolveu esse indicador, para que de uma maneira rápida, alguém que não tem tanta expertise com dados e com dados de segurança pública possa identificar onde ele está indo bem e onde ele precisa focar a sua energia. Perfeito. E, Leonardo, comparando agora Piracicaba, por exemplo, com a média aí do estado de São Paulo, assim, essa situação né, da dignidade sexual, ela acontece também nas outras cidades do estado de São Paulo, ou aqui essa situação é mais aflorada? Não, a gente observou essa situação, como eu comentei, né? Na verdade, o que a gente viu foi que, como no estado inteiro, o índice ele também apresentou redução, mas só que ele apresentou uma redução também no componente de dignidade sexual. E aí, isso foi o que acendeu o nosso farolzinho amarelo, para a gente dar uma olhada no que de fato está acontecendo. Então, mesmo Piracicaba tendo um aumento, né, nesse componente, o que a gente pode supor é que Piracicaba não foi tão influenciada pela subnotificação. Talvez os meios para que as autoridades tomem conhecimento desse
desse tipo de crime não tenham sido tão impactados como foi impactado em outros locais. Então, as vítimas podem, é uma hipótese, então a gente está pensando uma hipótese, mas as vítimas podem não ter sido tão impactadas em termos de comunicação às autoridades durante a pandemia. Então, quer dizer, na verdade, os problemas continuam, houve registro, eu vi alguma coisa do seu relatório que é necessário também que haja mais registros dos problemas, né, relacionados à segurança. Vocês colocaram essa questão também para Piracicaba. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, então, como eu já tinha mencionado, acho que cada crime ele tem um conjunto de características que são muito próprias a ele, né? Então, se a gente pensar um pouco, em termos de subnotificação, quando a gente tem um veículo roubado ou furtado, a gente quer imediatamente fazer o registro de ocorrência, né? Pela questão de seguro, para que, caso esse veículo seja usado em alguma atividade ilícita, a gente esteja resguardado. Então, o crime de roubo de veículo, por exemplo, ele é um crime que ele sofre muito pouco da questão de subnotificação. Porém, outros crimes, e aí no caso, quando você tem um bem menor subtraído, né? Às vezes muitas pessoas têm a carteira furtada, falam, putz, eu não vou procurar, eu não vou registrar a ocorrência porque eu estou com pressa, porque não tive nenhum documento subtraído, e aí acaba não fazendo com que a autoridade conheça, tome conhecimento desse crime, se foi um crime, né? Roubo ou furto. Então, já nesse caso dos roubos, é possível que haja um percentual de subnotificação maior. E o que a gente vai vendo é que, até mesmo na literatura especializada, um dos crimes mais impactados pela subnotificação são os crimes relacionados à dignidade sexual. O caso de estupro. Então, existem alguns estudos muito específicos de alguns locais para tentar entender a subnotificação de crimes de estupro. Mas eles são muito focados em especificidades locais. O que a gente vai vendo é que, por exemplo, a presença ou não de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, ela faz diferença. Por quê? Porque esse atendimento especializado contempla não só o atendimento no momento em que a vítima procura a delegacia, mas isso desencadeia toda uma estrutura de acolhimento e proteção da vítima, que faz com que ela se sinta mais segura e cria até um estímulo para que outras eventuais vítimas procurem esse serviço. Então, é muito importante que a gente crie condições para que as vítimas se sintam seguras para comunicar às autoridades, sobretudo esses crimes relacionados à violência sexual. Sexual/doméstica, né, também. Eu ia até perguntar, porque aumentou a violência doméstica, né? Isso aí é um fato com a pandemia. Esse confinamento acabou gerando outros problemas, né? E nem sempre eles são reportados e acaba, muitas vezes, acabando até em situação fatal, né? É muito importante que a gente crie essas condições justamente para romper o que a gente chama do ciclo crescente de violência, né? Então, muitas vezes, no ambiente doméstico, o ciclo de violência começa com agressões verbais, né? Passe para um estágio de agressões físicas. Essas agressões físicas vão se tornando cada vez mais intensas, até que muitas vezes chega-se ao cúmulo de ocorrer um homicídio, um feminicídio. Então, é muito importante que a gente crie as condições para que as vítimas se sintam seguras, para comunicar às autoridades, até para a gente conseguir interromper esse ciclo de violência. É importante a criação de políticas públicas no combate à violência doméstica, ao estupro. Sim, é muito importante que a gente crie condições para que essas mulheres se sintam seguras para comunicar às autoridades essa violência. Porque, né, e as políticas públicas elas têm que ser muito abrangentes, no sentido de contemplar não só no momento do registro, mas também da confecção lá do boletim de ocorrência para a polícia. Mas tem que prever também uma ação interinstitucional, muitas vezes para acionar o judiciário para garantir uma medida protetiva, para garantir medidas de assistência social para essa vítima, para eventualmente para os seus filhos e para os familiares, né? Muitas vezes até com acolhidas em casas especiais,
É necessário retirar essa mulher, muitas vezes os seus filhos, daquele ambiente onde ela sofria violência, por uma questão de vulnerabilidade. E para a gente fazer esse tipo de ação, para garantir a vida dessa mulher e dessas crianças, não é simplesmente uma ação de polícia, é uma ação integrada de assistência social, de educação, de saúde, de polícia, do ente do judiciário. E aí a gente está falando, né, de município, de Estado, muitas vezes de União, atuando de maneira integrada. A gente tem só mais um dado que a gente fez uma análise observando os feminicídios no nosso relatório, no nosso boletim anual de 2019, e a gente analisou todos os casos de feminicídio que aconteceram no estado de São Paulo. E não raro, além de vitimar de maneira fatal a mulher, a gente via crianças sendo mortas, sendo feridas, e assim, outras pessoas que estavam naquele círculo familiar. Porque, historicamente, né, esse outro estudo também mostrou, a maior parte desses autores são pessoas familiares ou do ciclo de amizade muito próximo, companheiros, muitas vezes maridos, companheiros, namorados. Ou seja, esse é um tipo de violência que acontece predominantemente dentro de casa. Então, acho que a gente tem bastante informação, só para complementar, a gente tem bastante informação para atuar de maneira integrada, não só a partir da atuação policial, mas a partir da atuação de diversas outras instituições para prevenir esse tipo de ocorrência. Perfeito, Leonardo. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer e muito pela sua participação e pela sua disponibilidade. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui disseminando essa pesquisa e qualquer dúvida, o Instituto Sol da Paz está à disposição. Perfeito. Obrigado, Rosa. Eu agradeço ao Leonardo por colocar para nós essa questão da segurança. Parabenizo o Instituto da Paz pelo trabalho, um trabalho muito sério, muito importante, e parabenizo também Piracicaba por estar trabalhando e melhorando as condições de vida, né, a qualidade de vida no município. Como é o lema da OCIP Pira 21, fazer de Piracicaba um excelente lugar para se viver, Rosa. É isso mesmo, nós estamos chegando perto. Exatamente. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Continue na programação da TV Unimap. Até a próxima. Tchau, tchau.